Olá, pessoal! O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF Campinas, interior paulista, está realizando o IBEFcast especial Eleições 2024 com os candidatos à Prefeitura de Campinas. O objetivo desse IBEFcast é proporcionar aos executivos de finanças, empresários, familiares e a própria população da cidade para que conheçam as propostas e projetos de governo de cada um dos candidatos. São 30 minutos de duração, as perguntas são as mesmas para todos os candidatos, não será permitido qualquer tipo de agressão aos concorrentes. E neste episódio, nós estamos recebendo o candidato Wilson Matos, do Partido Novo. Para vocês conhecerem o histórico do Wilson Matos, o Wilson Matos é pai, empreendedor, engenheiro civil e CEO da WKM Solutions, empresa que cuida de obras públicas na cidade de Washington, nos Estados Unidos. E que também conta com uma sede no centro de Campinas. Tem um passado sólido nos Estados Unidos, onde construiu uma carreira bem-sucedida. O Wilson Matos retornou à sua cidade natal, Campinas, com o propósito de transformar vidas e promover o desenvolvimento comunitário. Em 2019, Wilson fundou a sua primeira ONG, a ONG, no Parque Osiel, dedicada à sua mãe, a dona Elizabeth Keller de Matos. Inicialmente, focada em garantir alimentos para famílias de baixa renda, a ONG expandiu suas atividades ao longo dos anos, oferecendo cursos de profissionalização, atividades recreativas, eventos comemorativos e assistência a moradores de rua. Em 2021, Wilson inaugurou uma segunda unidade no Parque Osiel e, em 2022, uma terceira no distrito do Campo Belo. Em 2023, o Wilson Matos ampliou ainda mais o alcance ao inaugurar um abrigo para moradores de rua. Em 2024, continuou a expandir as atividades das ONGs, garantindo uma rede de suporte robusta para diversas comunidades. Wilson, é um prazer te receber no IBEFcast, seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta que eu faço para você, né, que todo mundo está querendo saber, por que ser prefeito de Campinas, Wilson? Milton, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela equipe que me recepciona muito bem aqui, e todos os seguidores, ouvintes do IBEF. Estou aqui para falar um pouquinho da minha vida e discutir um pouco de um projeto muito importante. Isso é importante para Campinas, isso é importante para a democracia. E voltando à sua pergunta, essa acho que é a pergunta que mais me fazem nas ruas. Por quê? Porque quando eu saí de Campinas, eu ainda era muito jovem, era um jovem de uma família humilde, acho que ninguém me conhecia, a não ser o pessoal com quem eu convivia nos bairros. E de repente eu volto como empresário, vivendo nos Estados Unidos depois de décadas, né? E quando nós saímos da periferia, nós sempre temos os sonhos, muitos sonhos, de dar melhoria para os nossos pais, sonhos materiais que na época não eram acessíveis, que ainda é o sonho de muita gente. Quando meus amigos, meus familiares me veem e falam, mas por que você está voltando? Você foi atrás de um sonho, você realizou o seu sonho, e por que agora a política? A política, Milton, é porque eu tenho um comprometimento com a minha sociedade e eu quero criar oportunidades. Eu não quero que jovens tenham que sair do seu lar para ir atrás de oportunidades em outro lugar, em outro país, como eu fiz. Então é importante que a população entenda o propósito maior. É maior do que eu, é maior do que a minha vida, é algo que eu acho que eu tenho que devolver para minha cidade, minha população, esse conhecimento que eu adquiri fora. E fica mais fácil eu fazer política, quando eu já senti na pele as dores, principalmente dos mais necessitados.
E também, do outro lado, eu como um empresário, hoje eu posso falar e tenho propriedade para falar de assuntos econômicos ou desenvolvimento de uma cidade, sendo que eu adquiri muita experiência nos Estados Unidos e é um dos fatores que me diferencia de muitos candidatos. Eu falo que eu não sou um político, eu sou um gestor e eu quero somente trazer para a minha cidade todo o meu conhecimento para fazer uma gestão diferenciada, eficaz, transparente, que é muito o exemplo do que eu vivenciei e aprendi nos Estados Unidos. Ô Wilson, quais são, na sua avaliação, os principais problemas de uma metrópole como Campinas? Hoje, o problema é a falta de gestão. Quando eu saí de Campinas, Campinas era referência, era um modelo, uma cidade modelo no país. Eu lembro que mesmo vindo de uma família humilde, nós ainda tínhamos condições ainda de comer um pastel, de vir ao centro, de desfrutar a cidade. A cidade cresceu de forma desorganizada, esse é o grande problema. Mas isso está no passado, não tem como resolver essa situação da desorganização, do crescimento inadequado, desapropriado. Então, o que nós temos que fazer é realmente entender os problemas da nossa cidade e nos aprofundar nos assuntos, trazer pessoas técnicas, não políticas, técnicas. Esse é o modelo de gestão que eu quero fazer. Hoje em dia, infelizmente, no Brasil, eu falo Brasil porque não é um problema de Campinas, é um problema Brasil. Nós temos muitas metrópoles, muitas cidades capitais, que Campinas pode se qualificar em uma também, porque uma cidade com mais de 1 milhão e 200 habitantes, com um orçamento de 9 bilhões, nós temos capacidade de gerir uma cidade melhor. Então, esse é o meu propósito, poder usar da minha experiência como gestor e poder usar desse recurso financeiro, que é muito para a nossa cidade, e poder dar o melhor possível para a população com o orçamento que nós temos e ampliar também, tem essa questão. Mesmo sendo uma metrópole, nós temos situações onde o orçamento não cabe. Temos áreas como no Campo Belo, no Osiel, no Satélite X, que a gente ainda vive com crianças passando em córrego e saneamento aberto. Para uma metrópole, isso é inaceitável, eu diria. E aí, muito do questionamento é, mas Wilson, como é que você vai fazer isso? Como é que a cidade não tem esse recurso, outros prefeitos não fez, por que você vai conseguir fazer? Aí que vem a diferença de eu ter sido um gestor, não um político, e eu conhecer algumas entidades, alguns órgãos, devido à minha experiência, minha vivência fora, que pode ajudar a minha cidade. Um pequeno exemplo, né, que hoje a Campinas, como uma metrópole, não utiliza, e eu creio que é por falta de conhecimento das pessoas que estão na política, é o Banco Mundial. O Banco Mundial, que fica em Washington, onde eu também tenho residência, eles têm fundos de doações, exatamente para tratar situações de países de terceiro mundo subdesenvolvidos com relação ao saneamento básico. Agora, algum prefeito aqui de Campinas já foi até o Banco Mundial para ver como funciona? Não. Por quê? Porque, infelizmente, é a limitação dos políticos que nós temos hoje. Para muitos que não sabem, o Banco Mundial também ele tem empréstimos de juros zero. É melhor que o BNDES. Por que a gente está indo atrás do BNDES? Não faz sentido. Mas isso são situações que eu, como empresário, eu como um gestor, eu tenho essa facilidade, eu tenho esse know-how. E isso realmente é o que vai diferenciar uma gestão de um empresário que vê a cidade de um outro prospecto do que um político que já começa a corrida política pensando nos próprios interesses e não no interesse comum da população. Wilson Matos, o que contempla, em linhas gerais, o seu programa de governo e quais os focos principais? Olha, o diferencial do nosso plano de governo, que foi escrito por pessoas técnicas, não políticos, é exatamente ter pessoas da área, da pasta, fazendo um projeto exatamente voltado para aquele direcionamento. Então,
Nosso plano de governo da saúde foi escrito por médicos profissionais que trabalham na rede pública de saúde. Nossa pasta nosso plano de transporte foi escrito por pessoas especializadas que já tiveram alguma experiência num cenário nacional até internacional nesse segmento. Então é muito robusto. É muito robusto, talvez o mais rico entre todos os planos de governo. E às vezes as pessoas vão ler e vão falar, mas como? Esse vai ser o grande questionamento, Wilson. Como que você vai fazer tudo isso? E novamente, é o conhecimento do empresário, Wilson Matos, que vai agregar a esse orçamento de 9 bilhões para trazer, incentivar novas empresas, para a gente ter o capital suficiente para fazer, para executar todos esses projetos que nós temos no plano de governo. Agora, dos problemas, nós temos muitos problemas pontuais que podem ser resolvidos agora, imediatamente, no primeiro dia que eu tiver a oportunidade de ter um papel e a caneta e assinar e dar o direcionamento, pautas como o transporte, um problema com licitação de BRT, isso pode ser resolvido muito rápido, isso é uma pauta direcionada que dá para ser resolvida no momento. A saúde tem um problema de gestão, a gente sabe o problema, nós sabemos o problema, falta estrutura hospitalar, sim, mas temos muitos prédios vazios no centro da nossa cidade que a gente pode fazer essa captação e ter o espaço físico. Temos que recrutar mais médicos? Sim, mas temos universidades aqui de grande renome, podemos trazer esses universitários para dentro do setor público. Então, existe um planejamento pontual, isso vai ser resolvido. Agora, as duas pautas mais sensíveis do meu plano de governo, que não é eu vou plantar a semente, e o próximo prefeito, o próximo gestor vai ter que dar continuação, é a educação e essa situação muito agravante do morador de rua do centro da nossa cidade. Então, são pautas que os políticos não querem falar sobre elas. Mas, para retomarmos o nosso centro, nós precisamos cuidar da saúde da cidade, do centro da cidade. Eu falo para as pessoas que a cidade ela está morrendo, ela está doente. O centro da nossa cidade é o coração, é o cartão postal, era o cartão postal da nossa cidade. E hoje ele está destruído por quê? Pelo problema do morador de rua. Hoje, através das minhas ONGs, das minhas entidades, nós fizemos um levantamento que nem os números do município são reais. Nós abrigamos, hoje, nesse ano de 2024, nós temos mais de 3 mil moradores de rua ou moradores em situação de rua que passaram pelo nosso abrigo, que nós temos um cadastro, que nós fizemos uma triagem e nós fizemos o que o governo deveria estar fazendo. Então, quando eu vejo notícias públicas dizendo que o número não é tudo isso, que não é tão agravante, aí que vem o problema, a minha briga com os políticos. A gente tem que parar de ser político e tem que realmente lidar com o problema do jeito nu e cru. Hoje, o nosso projeto para essa situação do morador de rua se chama Tolerância Zero. E quando eu falo tolerância zero, a esquerda bate muito em mim e fala, mas aí lá vem o pessoal da direita querendo forçar uma situação e os direitos dessas pessoas, essas pessoas são humanas. E a minha resposta é uma: o lado humano sempre vai prevalecer, tanto que eu tenho um abrigo para essas pessoas. Essa semana está frio de 8 graus, então é aconchegante saber que você está ali acolhendo 50 vidas todas as noites, dando alimentação e dando calor humano. Então, eu não aceito que ninguém fale comigo que o candidato de direita, o Wilson Matos, ele não tem coração. Não, eu tenho muito mais, eu já faço pela cidade. Mas, do mesmo jeito que nós cuidamos deles no abrigo, eu quero implementar para a cidade. E é muito simples, Milton. Para o morador em situação de rua ter acesso à alimentação que nós provemos todas as noites e manhãs no café, para ter um colchão, para ter um lugar aquecido, tem regras. As regras são bem claras. Não tem droga, não tem assédio, não tem álcool. Se durante a triagem da entrada do morador de rua, a gente notifica que ele está fora de... Cara, infelizmente, você sabe as regras são essas.
E é isso que eu quero implementar na cidade. Por isso que eu falo de tolerância zero. A oportunidade eu vou dar. Hoje, dados que nós levantamos, 85% dos moradores de rua têm um problema com a dependência química. Eu não sei se você lembra, Milton, mas o morador de rua da minha década, de 3 décadas atrás, era um problema com álcool. Era um problema diferente. Hoje é um problema com a dependência química, com a droga. Então essas pessoas já não têm mais a sanidade ou o problema que nós tínhamos 30 anos atrás, é diferente. É um problema muito mais grave. Então, o que eu quero fazer como prefeito é tratar essas pessoas, dar a oportunidade de tratar esses 85% de pessoas que têm esse problema de dependência química e dar a oportunidade para eles se estabelecerem perante a sociedade. Mas é uma vez só. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. É uma vez só. Eu vou criar a oportunidade, talvez a oportunidade que eu não tive, a oportunidade que eu quero criar para os jovens, eu vou dar também para o morador de rua. Vai ser prioridade no meu plano de governo. Mas eu não vou ficar passando pano ou a mão na cabeça de ninguém. Sigam as regras, não façam bagunça na cidade, parem de usar droga no centro da cidade, parem de assediar nossas mulheres no centro da nossa cidade, porque a verdade é, ou você entra nas nossas regras, ou é cadeia. Ou é cadeia. Essas vão ser as duas opções. E vai ser tolerância zero. Mas, alongando o assunto, uma vez que nós tratamos, isso é um compromisso que eu tenho com a cidade. Eu tenho um projeto que, terminando os meus 4 anos de mandato, as pessoas vão vir até mim e falar assim, Augusto, realmente você é um cara de palavra. Você disse que ia acabar com esse problema e você acabou com o problema. Isso é algo que eu quero, um compromisso que eu tenho com a cidade de Campinas, que se eu não executar o que eu estou falando agora com relação ao problema do nosso centro, eu nem preciso mais estar aqui na minha cidade. Isso é um compromisso que eu tenho, da experiência que eu tenho, porque eu tenho propriedade para tocar nesse assunto. E uma vez que começarmos a cuidar desse problema, aí sim eu vou trazer novamente o investidor para cuidar do nosso centro, porque hoje em dia ninguém quer estar no centro. Hoje a gente perdeu empresas, companhias históricas que viviam ali do comércio do centro. A gente fala da Esquina Magazine, a gente fala da Padaria do Ali e diversas mais. Isso é da minha época, isso é da época da minha infância. Então, quer dizer, o centro está morrendo. Um outro problema muito grave, eu estou te falando aqui de primeira mão, temos um problema de saúde relacionado ao morador de rua que ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso eu estou soltando na mídia agora porque nós hoje temos um levantamento médico. Mas existe algo grave com a tuberculose entre os moradores de rua. O que acontece? Muitos, é um problema também que a gente vai falar de ideologia, mas eu não quero entrar em ideologia, mas muitos detentos saem, faz a famosa saidinha. A tuberculose ela é fato nas cadeias do Brasil. Quando eles já saem com a doença. Eles vêm, eles se misturam nos abrigos, como nós temos, ou na rua, e aí trazem para o morador em situação de rua, o morador de rua, traz para eles, e os moradores de rua hoje estão nos nossos meios, no centro da cidade. Eu vejo eles tossindo, eles não se asseiam, é a realidade deles. Mas até onde eles estão comprometendo vidas perante nossa sociedade? Isso é algo muito, muito grave. Então, toda essa situação do morador de rua é um problema que temos que lidar e vai ser prioridade no meu governo. E depois a gente vai revitalizar o centro e eu quero que os meus netos, os meus filhos tragam os meus netos para o centro de Campinas para ter o mesmo ambiente agradável que eu tive com os meus pais. Esse é um sonho que eu tenho e eu estou me comprometendo a fazer isso. Nós estamos recebendo, nesse episódio do IBFcast, especial eleições, o candidato do Partido Novo, Wilson Matos. Nós estamos aí há 19 minutos do nosso podcast e eu gostaria de ouvir de você, de uma forma sucinta, quais as propostas para áreas que afetam diretamente a população. Eu sei que você falou numa linha geral, mas assim, transporte, saúde, educação, segurança. Essas são as pautas, esses são os 4 pontos que hoje a população vê como o governo não está trabalhando da forma que deveria estar trabalhando.
saúde é o principal, a gente está falando de vidas. Então, antes de mais nada, nós temos que cuidar da saúde. O problema da saúde é um problema muito simples, Milton. A população está cansada de esperar nos hospitais. Então, o primeiro projeto que eu faria não é nem ligado diretamente à saúde, é infraestrutura. Eu quero que a população tenha acesso ao número de médicos no próprio celular, essa ferramenta que todo mundo tem. Antes de sair de casa, ela vai ver se os médicos estão lá, como que está o nível o nível da fila, porque muitas vezes um posto de saúde, um próximo um do outro, um tem uma fila de 4 horas e o outro tem de 15 minutos. Por quê? Porque eles não se comunicam. Das 69, do total dos postos, das UPAs, dos hospitais, nós temos 69 edifícios de saúde, para tratar a saúde, que não se comunicam. Então, é uma coisa tão simples. Aí que eu falo, eu não sou médico, eu sou gestor, mas é um software e um hardware. Isso já ajudaria muito a população, porque você vai começar a direcionar a população para lugares que tem espaço. Isso até a gente ver exatamente o número de médicos que a gente precisa, ter os hospitais, mas, primeiramente, é gestão. É gestão. Nós temos um problema muito grave no SAMU hoje, muito grave. Eu chamei o SAMU esses dias para um morador de rua e demorou 58 minutos. E aí eu fico pensando, e se fosse o filho da senhora? E se fosse a mãe de você jovem que precisa, que está vendo o filho, o familiar, agoniando, gritando, chorando? Você ia aceitar 58 minutos para o SAMU chegar para dar o auxílio? O SAMU é o primeiro ponto de contato com o doente. Se nós estamos, nós dois aqui, Milton, se nós temos algum problema de saúde, quanto tempo vai demorar para o SAMU vir aqui e nos socorrer e nos salvar? Quanto tempo? A gente não sabe, a gente lida com o incerto. Então, a tecnologia tem que ser agregada, porque eu quero saber, quando eu ligar, eu quero saber onde está o SAMU. Porque aí a gente pode sair aqui, pode ir atrás de algum médico, porque a gente sabendo que o SAMU vai vir aqui a certo tempo. Mas quando a gente lida com a incerteza, é incerteza de vidas. Então, esse é um ponto assim, inicial, tá? O transporte, a licitação. A gente precisa passar por esse processo de licitação do BRT, trazer um preço acessível para a população. Isso é muito fácil, isso também é algo pontual que eu vou resolver muito rápido. Temos um problema sério com a segurança da cidade. A segurança, quero dobrar, se possível, se eu tiver o recurso, triplicar o número da nossa guarda municipal. E colocar principalmente para trabalhar ali no centro, porque é um trabalho mútuo junto com essa situação do morador de rua e a revitalização do centro. Então, a segurança a gente vai trazer mais. Quero, se possível, lógico, isso devido ao orçamento, todos os guardas que hoje estão, os 800 guardas municipais que estão hoje no município, tem que dar um aumento. Porque ninguém nunca falou da vida, a gente está falando de vidas, né? Do risco que essas pessoas correm todos os dias. Então, vou cuidar da polícia. Eu venho de uma família de policial, meu avô era sargento da polícia, meu filho é militar nos Estados Unidos, é polícia nos Estados Unidos, e eu sei, é difícil quando você tem um familiar que sai para cuidar da vida de outros e não é bem remunerado. É triste, e isso eu vou cuidar. O outro assunto que você me falou... Educação. Da educação. A educação está no meu coração, a educação mudou minha vida, Milton. Se não fosse pela educação e pelo futebol, eu não teria a oportunidade de ter ido para os Estados Unidos através de uma bolsa e mudado não só a minha vida, mas a vida da minha família inteira. A minha família inteira, a família Matos, que era uma família simples, ninguém conhecia. Eu mudei uma geração inteira, Milton, através da educação e do esporte. E o que eu quero implementar é escola em tempo integral. Por duas razões. Primeiro, eu sei onde a educação pode levar uma criança, porque eu sou um exemplo disso. Segundo, o preço que os pais gastam numa escola particular. Muitas vezes um pai tira da mesa o alimento para colocar o filho numa escola particular. Quer dizer, e o imposto que esse cidadão está pagando? Não, se ele já está pagando imposto, ele tem que ter uma escola digna. Eu quero que as crianças do nosso município, do ensino básico, eles tenham o mesmo ensino que meus filhos têm nos Estados Unidos. É muito simples, é muito fácil de fazer. Novamente, Wilson, mas como é que você vai fazer com recursos? Gente, eu sei onde ir atrás de recursos. Eu acabei de falar, o Banco Mundial é uma referência. Falta um pouquinho de vontade dos políticos, ou falta de conhecimento, mas eu sei como fazer isso. Então,
o que eu tenho projetado é baseado no que eu tenho de conhecimento de captação, de gestão. Então, acho que são esses os pontos principais, mas a educação é o principal. Eu vou plantar a semente, eu não posso lidar com isso, mas eu acho que a educação é a solução do nosso problema aqui nesse país. O Wilson Matos, nós já estamos quase caminhando para o final, né, desse episódio do IBFcast, mas tem uma questão muito importante, principalmente dos executivos de finanças, que é com relação à proposta para atrair novas empresas para Campinas, mas também tem um outro ponto importante, né? Atrativos para manter as que estão na cidade. Olha, a economia de um município, ela só cresce se tiverem duas situações. Se a gente acabar com a burocracia e impostos. Se trabalharmos nesses dois, que é muito simples, a gente traz quem quiser, traz do exterior, traz para cá, mas hoje os políticos eles preferem aumentar os impostos para ter mais arrecadação do que ir atrás de novas empresas. De ir atrás, a gente perdeu a Amazon, perdemos a Samsung, perdemos a Sky para cidades vizinhas. Por quê? Porque não tem esse atrativo. Então, eu como empresário, eu sei como me comunicar com essas empresas, eu sei o impacto que faz diretamente trazer uma empresa desse porte na criação de empregos. E um outro projeto que nós temos é dar oportunidade para quem é de Campinas trabalhar direto com a gestão pública. Aí que eu falo que a importância de quebrarmos esse monopólio que existe hoje no município e dar oportunidade para a pequena empresa, para o varejista, para o comerciante de fraldas, e tudo isso através de licitação. Dessa forma, se nós mantivermos o dinheiro dentro da cidade com os nossos comerciantes, o crescimento é orgânico, é natural. Então, eu sei, eu vou, e tem como a gente movimentar a economia da nossa cidade de uma forma orgânica, sem estar desesperado, sem aumentar impostos. E o importante, eu como engenheiro, a burocracia para você levantar um edifício aqui, para você trazer um comércio. E, gente, de novo, é software e hardware. Tem gente que não quer mais construir em Campinas, que vai para Jaguariúna, vai para Paulínia, vai para Hortolândia. Por quê? Porque lá você tem a sua licença em 30 dias garantido. Uma licença para você construir, se você já tem uma planta, eu como engenheiro, em 15 dias eu dou a autorização para construção. É muito simples. Então, esse é o lado econômico do investidor que eu vou trabalhar. E eu tenho a linguagem, eu sei o que realmente essas pessoas estão procurando aqui na cidade de Campinas. Campinas é riquíssima. Campinas é uma cidade modelo. Muitas empresas que vêm de fora, a própria Oxxo, que veio do México, ela veio aqui primeiro. O lugar que mais tem Oxxo no país é aqui. Porque se funciona em Campinas, funciona em qualquer lugar. Então você imagina o interesse de muitas empresas de fora para vir trabalhar aqui. É isso, Milton. Realmente uma questão de gestão. Eu quero aproveitar para fazer uma gestão diferenciada e trazer todo esse conhecimento que eu tenho, tanto econômico e também a dor que eu já vivi, que eu senti na pele quando eu era jovem na periferia. É uma mistura dos dois que vai fazer uma gestão diferenciada e vai me colocar nessa corrida aí, política como talvez o gestor racional e que vai inovar a política. Candidato Wilson Matos, 1 minuto para as suas considerações finais. População de Campinas, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de eu estar sentado aqui. Vocês de periferia sabem a falta de oportunidade que nós temos para os nossos jovens. Eu fui um modelo de jovem que tive que sair de casa para ir atrás de uma oportunidade em um outro país. Tive que deixar meus amigos e familiares de lado. Eu, como prefeito dessa cidade, eu vou garantir para vocês que o meu lado gestor, meu lado empresário, vai trazer empresas para os seus filhos terem a primeira oportunidade de trabalho aqui. E além disso, eu vou cuidar da saúde da nossa cidade, trazendo tecnologia e, o mais importante, que esse é um projeto pessoal, eu vou acabar com esse problema do morador de rua do centro e vou fazer o nosso centro renascer novamente. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.
Em nome da diretoria, né, do IBF Campinas Interior Paulista, nós gostaríamos muito de agradecer, viu, Wilson, pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Milton.